Vejam, eu tinha um professor, querido professor de processo penal, na época eu era jovem, eu achava que aquele raciocínio, a opinião dele era radical demais. Hoje eu tenho a mesmíssima opinião dele. Um homem experimentado já na época, procurador de justiça do Tribunal de Justiça da Bahia, e ele dizia, meu professor de processo penal, ele criticava e tinha ojeriza a figura do delator. E na época eu, como estudante, com todas as antenas ligadas, tentando sempre ponderar, entender, e tem que ser assim mesmo quando você está em formação, para depois chegar e tomar suas próprias conclusões. Hoje eu penso semelhante. Eu tenho ojeriza também a figura do delator. O sujeito vai lá, se lambuza, supostamente, a depender do caso, de uma trama. Ele faz... Não estou falando exatamente desse caso, mas pode ser, mas também pode não ser. Não estou falando desse caso. Não estou falando do caso concreto, mas estou falando da figura do delator. O delator, ele vai lá, se lambuza da prática. Muitas vezes, se beneficia das práticas pouco louváveis. E depois ele vai para obter um benefício do Estado. Ele vai lá e entrega os colegues. O delator, do ponto de vista ético e moral, é subproduto de latrina. É ou não é? Eu estou falando do ponto de vista ético e moral. Do ponto de vista jurídico e legal, essa figura da delação premiada existe, está lá no âmbito da Lei 12.850, que é a Lei de Organizações Criminosas. Estão vendo que eu estou falando com propriedade que falo. Então, do ponto de vista legal, jurídico, está regulamentado no nosso ordenamento. Ótimo. Mas do ponto de vista ético, moral e prático, é um horror. Porque nós, enquanto sociedade que tem instituições, as nossas instituições, que representam, então, o nosso pacto social mambembe, está incentivando a que fulanos, nas suas interações sociais ao longo da vida, façam coisas erradas e depois delate os colegas de antânio, né? Os colegas de outrora. A figura do delator, eu repito, do ponto de vista ético e moral, é deplorável. É muito ruim para a sociedade. O exemplo do delator é degenerativo, é deletério para a sociedade. Ponto. Agora, ainda há outros pontos negativos dessa ode, dessa apologia que se faz hoje à figura do delator. Atrofia, diminui, enferruja as ferramentas e as instituições que fazem a investigação no país. Pensem vocês. Em época em que a delação não era institucionalizada e incentivada como agora. Nas escolas de polícia, na academia de polícia, etc., no Ministério Público, etc. Os agentes eram treinados para investigar. Técnicas das mais diversas, inclusive envolvendo tecnologia, etc. Hoje não. Não é verdade? Não está enferrujando a atividade. A ideia inicial foi boa. Era mais uma ferramenta para ajudar na apuração, evitar impunidade e, portanto, também diminuir as cifras de crimes e tal. Mas hoje virou assim, uma coisa assim. Virou uma coisa por si mesma a delação. E claro, do jeito que nós estamos no nosso atual Estado brasileiro, quem controla as delações? Quem controla o uso que se faz das delações?